Deitei em uma cela vazia tentando tirar uma soneca, já que tinha passado a noite toda acordado. Minha mente estava agitada, sendo difícil dormir. Eu fiquei ensaiando o que eu ia dizer quando Hernandes finalmente veio me buscar. Eles esvaziaram meus bolsos em sacos de provas, tiraram minhas impressões digitais e um policial estava saindo para revistar meu carro. Eu não era burro. Eu sabia que as evidências levariam a polícia a 3 conclusões. Primeiro, que eu estive na casa de David recentemente. Afinal, os dados daqueles pendrives haviam sido atualizados no dia anterior, mesmo aqueles que não tinham a transcrição do sequestro. Segundo, o pendrive contendo mensagens entre David e seu parceiro pode levá-los a acreditar que eu havia sequestrado a Cat. E terceiro, que eu roubei o disco rígido de David, assim como informações médicas confidenciais. Continuei tentando encenar minha conversa com Hernandes. Eu esperava que desse certo da forma que estava passando na minha cabeça. Horas depois, eu fui acordado por uma leve batida nas grades. Meus olhos se abriram para ver um homem de terno parado ali, acompanhado por um oficial. Oi, desculpa incomodar você, disse ele timidamente. Sou Terry Jason, seu defensor público. Podemos conversar? Sim, claro, eu disse me sentando. O policial entrou e me algemou. Nós dois fomos conduzidos à sala de interrogatório, onde encontrei Hernandes pela primeira vez. Acredito que você desligará as câmeras, disse ele ao policial. O policial assentiu, tirou-me as algemas e fechou a porta. Você pode me chamar de Terry, disse ele estendendo a mão para apertar a minha. Sentamo-nos frente a frente com uma mesa entre nós. Eu ouvi um pouco sobre o seu caso em uma breve visão geral do chefe, disse ele puxando pastas de uma maleta. É bem longo, eu admiti. Foi o que eu ouvi. Eu vou ter que me desculpar com antecedência, é bem provável que você tenha que repetir essa história muitas vezes durante esse processo. Para evitar isso tanto quanto possível, você e eu vamos sentar e escrever sua versão de eventos para baixo. Dessa forma, você pode recorrer às suas declarações e garantir que o que você diz é consistente e preciso. Isso soa bem para você? Fazia sentido, então eu balancei com a cabeça. Primeiro, eu tenho um contrato aqui para você assinar que diz que você concorda em me deixar representá-lo em um processo criminal. Ele empurrou um papel e uma caneta sobre a mesa para mim. Eu folheei e assinei na parte inferior. Ele puxou de volta. Você gostaria que eu chamasse de Xander ou Sr. Jones? Ele perguntou com um sorriso fácil. Xander tá bom, eu respondi. Ok, Xander, vamos começar a escrever. Terry sentou-se pacientemente comigo enquanto eu escrevia todos os detalhes em que conseguia pensar. Comecei com minha conversa do desafio com David e continuei até o ponto onde estava. Em seguida, as palavras transformaram-se lentamente em uma declaração que Terry me ajudou a editar para estar coesa e baseada em fatos. Quando você for questionado sobre suas memórias ou um evento, encaminhe-os para esse documento, disse ele. Trabalhamos por 1 hora antes que ele falasse novamente. Eu tenho que ir para outro compromisso, mas pedi permissão para continuar trabalhando em sua cela. Marquei uma reunião com o promotor e o detetive Hernandes amanhã ao meio-dia. Você acha que consegue terminar sozinho até lá? Sim, eu acho que sim. E eu fiz. Passei o resto do meu dia escrevendo essa declaração. Eu dormia esporadicamente, mas estava desesperado para terminá-la antes do meio-dia do dia seguinte. Tanta coisa aconteceu e eu tinha tanto a dizer. Fiquei bastante orgulhoso do resultado. No dia seguinte, ao meio-dia, eu estava de volta à sala de interrogatório. Terry sentou-se à minha esquerda e Hernandes ficou contra a parede de frente para mim com os braços cruzados. Eu não conseguia ler sua expressão. Do outro lado da mesa estava sentado um homem mais velho que se apresentou como chefe Gunderson, superior de Hernandes. Ao lado dele estava um homem alto e magro com cabelo penteado para trás. Ele colocou as mãos atrás das costas, me observando atentamente. O gravador entre nós estava ligado. Fui informado sobre os casos em que você está envolvido, disse o chefe Gunderson com voz áspera. Estou interessado em ouvir tudo de sua perspectiva, considerando os desenvolvimentos recentes. Você me prendeu só para ouvir o meu lado da história? Não. Eu prendi você porque você é suspeito de incendiar a casa de Annie King e assim matá-la, disse o chefe Gunderson.
Hernandes me disse que você pode ter se sentido justificado em fazê-lo, considerando todas as acusações que você fez contra o Sr. King. Então, eu gostaria de ouvir o que aconteceu desde o início e ouvir o seu lado dos eventos. Quem é ele? Eu perguntei apontando para o homem magro. Sou o promotor Adam Landerman, respondeu ele. Ah, então vai ser você quem vai tentar me colocar na prisão, né? Eu brinquei, mas Terry colocou uma mão de advertência na minha perna. Eu estarei tentando estabelecer a verdade sobre o que aconteceu. Ele corrigiu, olhando para mim. Meu cliente preparou uma declaração na qual pretende confiar totalmente, disse Terry, empurrando cópias das 17 páginas manuscritas sobre a mesa. O chefe e o promotor pegaram um. Hernandes deu um passo à frente e pegou um também. Ele instantaneamente começou a ler de seu lugar no canto. Tentei pegar seu olhar, mas ele não olhou para mim. Acredito que podemos começar o processo de descoberta hoje? Terry perguntou. Eu vou precisar de cópias de tudo, bem como uma cópia da acusação oficial. Me concentrei novamente em Hernandes. Havia algo em seu comportamento que chamou minha atenção. Eu não sabia dizer o que era. Prestei atenção nele durante toda a reunião, tentando descobrir o que meu instinto estava me dizendo. Eles conversaram sobre detalhes legais com Terry e corroboraram o processo de descoberta entre as duas partes. Alguns dias depois, Terry estava sentado comigo na sala de interrogatório novamente, falando sobre o que aprendera com a descoberta. Descoberta é quando os dois lados de um caso compartilham evidências para que não haja suspeitas quando forem a julgamento. Tudo que não foi levantado na descoberta não é admissível no tribunal. Antes do julgamento, entretanto, viria minha acusação. Era quando as acusações formais seriam feitas contra mim e eu teria que me declarar ou culpado ou inocente. Terry estava conversando comigo por meio da descoberta, então eu estaria preparado para o que eles diriam durante a audiência e decidiria se eu me declararia culpado ou inocente. Bom, tá aqui o que eu aprendi. Depois que eu fui preso, a polícia revistou meu carro e encontrou o disco rígido, os pendrives e a avaliação psiquiátrica. E outra coisa que era bem curiosa: um galão de gasolina pela metade. Aquele filho da puta plantou uma lata de gasolina no meu carro em algum momento sem que eu soubesse. Eu estive no meu carro a noite toda, então ou David sabia que ia incendiar sua casa antes de eu ir para o Walmart, ou ele plantou nos poucos minutos que eu estava na delegacia. Contei a Terry sobre a lata de gasolina sendo plantada e ele fez algumas anotações. A polícia vasculhou todo o conteúdo dos pendrives e descobriu a conversa entre David e seu parceiro. Só que, como previsto, eles me acusaram de escrever as mensagens e, portanto, me ligaram a um sequestro. O arquivo de texto nunca especificou o nome de Cat, mas eles alegaram que o sequestro de Cat era o cenário mais provável, já que eu sabia disso e, portanto, estava envolvido. Apesar dessas evidências, a promotoria não sentiu que poderia convencer um júri sem mais evidências. Então, o sequestro de Cat não foi planejado para ser feito contra mim como uma acusação formal, mas eles estavam procurando por evidências. Eles também tentaram abrir o conteúdo do disco rígido de David, mas descobriram que estava tudo criptografado. Eles o enviaram para um laboratório para ser analisado em busca de quaisquer dados que pudessem ser recuperados. O laudo médico foi classificado como inadmissível por se tratar de um indivíduo que não consentiu com a divulgação de seu conteúdo. Como cidadão dos Estados Unidos, você tem algum controle sobre quem pode consultar seus registros médicos. Negar a sua utilização em tribunal é um direito em determinadas situações, incluindo essa. David decidiu exercer esse direito e negar o acesso. Como resultado, o promotor só poderia me acusar de posse dos registros médicos de outra pessoa sem permissão. Isso foi um crime grave, aparentemente. Terry também havia sido informado de que o caso do roubo de identidade estava sendo somado às acusações contra mim. As empresas de cartão de crédito haviam feito suas próprias investigações e estavam entrando em processos criminais contra mim por fraude. Por que eles fariam isso? Porque uma investigação técnica sobre a origem do registro dos cartões fraudulentos descobriu que o próprio Xander Jones de fato preencheu e completou os formulários de registro de seu próprio dispositivo de computação. Entre muitas aspas. Ou seja, eles rastrearam o endereço de IP de quem havia preenchido os formulários de registro dos cartões online e descobriram que foi meu computador que fez o cadastro. O que significava que eles estavam me acusando de me inscrever, gastar todo o dinheiro e depois denunciar fraude. Também um crime grave. O esvaziamento da minha conta bancária também foi atribuído a mim. Mais uma vez, eles alegaram que eu estava tentando cometer fraude ao registrar uma reclamação falsa no banco. A polícia finalmente conseguiu as fitas de segurança da loja de conveniência onde o caixa eletrônico estava localizado. Havia 3 ângulos distintos.
Uma câmera estava acima da porta, outra acima do caixa e outra no canto oposto da loja, em frente ao caixa eletrônico. As fitas mostravam um homem de moletom escuro entrando na loja. O vídeo estava bem granulado, como seria de se esperar, mas apesar disso, um grande símbolo na parte de trás do moletom pôde ser reconhecido. O homem de moletom caminhou até o caixa eletrônico e tirou algo do bolso. A promotoria alegou que era um telefone celular, já que o registro de data e hora da câmera correspondia ao registro de data e hora em minha conta bancária. A figura encapuzada olhou para ele por alguns minutos antes de digitar no caixa eletrônico, bloqueando a tela com o corpo. O dinheiro saiu, ele o pegou e caminhou em direção à porta. A câmera no canto oposto do caixa eletrônico foi a única capaz de captar um vislumbre de seu rosto. Era granulado, mas a promotoria comparou com fotos do perfil do meu Facebook para alegar que tinha semelhança suficiente para ser eu. Comparando com as fotos de David, poderia ser ele também. Eu havia discutido esse ponto com o promotor bastante ferozmente. Quando terminei minha explosão, o promotor me disse que os investigadores também encontraram um moletom com o mesmo logotipo no meu apartamento. Então, aí sim eles jogaram seu trunfo. O banco foi conectado a partir do endereço IP atribuído ao meu próprio celular durante esse período. Em relação ao incêndio, que era a principal acusação contra mim, eles tinham provas decentes. A lata de gasolina era uma e o correio de voz era outra. Mas havia evidências ainda mais fortes. Quando cheguei ao Walmart, estacionei perto das portas da frente, em vista das câmeras penduradas no prédio. Elas claramente me viram indo embora quando eu estava indo para a casa de David. Mas quando eu voltei, eu havia estacionado nos fundos do estacionamento, pretendendo ficar longe dos outros carros enquanto dormia. As câmeras mal conseguiam ver meu carro estacionado nos fundos. De acordo com o promotor, estava muito escuro para dizer se era mesmo um veículo. Então, realisticamente, eu só tinha meu próprio testemunho para apoiar o fato de que voltei ao Walmart por volta das 18 horas. Devo acrescentar que demorou cerca de 15 minutos para chegar à casa de David do Walmart. Só para você entender o prazo. Os bombeiros receberam uma ligação às 18h04 informando que a casa de David estava pegando fogo. Eles correram imediatamente e encontraram a casa queimando intensamente. David foi encontrado tentando levantar sua mãe do chão em seu quarto. Eles trouxeram os dois para fora e foi descoberto que a Sra. K já estava morta por asfixia. David foi levado às pressas para o hospital com algumas queimaduras leves e um pouco de inalação de fumaça. Ele ainda não havia explicado sua versão dos acontecimentos à polícia. Os bombeiros registraram um relatório informando que o fogo havia começado no meio da sala, onde uma poça de gasolina havia começado. As chamas se espalharam pela casa, e vestígios de gasolina foram encontrados em vários cômodos, fazendo-os acreditar que o suspeito, eu, foi de cômodo em cômodo e jogou a gasolina ao redor, exatamente como nos filmes. Eles também concluíram que o incêndio havia começado algum tempo antes de ser acionado devido ao grande dano já ocorrido quando eles chegaram. Agora sei que David havia definido um alerta em seu telefone vinculado ao aplicativo que ele havia instalado no meu. Quando o GPS indicasse que eu estava na casa dele, um alerta seria enviado para o seu telefone como uma mensagem de texto. Eu só posso supor que ele pulou no carro, saiu do trabalho e acelerou todo o caminho para casa. Eu tô contando todos esses detalhes para você para que tu possa ver como eu me senti sem esperança enquanto eu tava na prisão. Eu estive lá por 2 semanas inteiras, onde eram as mesmas acusações e evidências repetidas vezes. Eu realmente comecei a desistir. Durante os primeiros dias, eu perguntei ao Terry como poderíamos provar que era especificamente David quem havia cometido esses crimes. Ele franziu a testa e me disse que eu deveria estar mais preocupado em provar minha inocência, e não em atribuir isso a outro homem. Ao final de 2 semanas, eu estava pronto para me declarar culpado em vez de lutar. A acusação correu mal. Nenhuma foi lançada contra mim. Eu listaria todos os crimes pelos quais estou sendo acusado, mas não me lembro de suas frases exatas. Apenas tenho a ideia geral de que eu estava fudido. A fiança foi fixada em $5.000, o que essencialmente garantiu que eu ficaria preso por um tempo. Já havia entrado em contato com meus pais por desespero e eles tentavam arrecadar dinheiro com familiares e amigos, mas não conseguiriam pagar de imediato. Depois de 3 semanas eu estava muito deprimido e não comia muito. Terry tentou me animar mostrando-me parte dos argumentos que estava preparando, mas, sinceramente, nada conseguia me levantar. Pensei muito em Cat, e Clark, e Ivan, e eu também sentia falta dos meus pais. Eu também perdi a primeira audiência de Clark no caso do grafite, então não tinha ideia de como isso estava indo, o que me fez sentir culpado por não poder apoiá-lo. Durante o tempo em que estive preso, Hernandes só veio me visitar uma vez. Foi só na 3ª semana que pulei da cama e corri para as grades. Hernandes, por favor, me diz que você veio me dar uma boa notícia. Não.
Você está sendo transferido para a prisão do condado. Seu julgamento acontecerá lá. Por quê? Ele encolheu os ombros. Bom, é assim que funciona. Eles encontraram alguma coisa sobre Isaac? Eu perguntei. Eu estava me agarrando à esperança de que o corpo de Isaac fosse uma evidência contra David. Eu só queria prender ele por aquele crime. Apenas um. Eu queria tanto que minhas mãos tremiam só de pensar nisso. Não tenho permissão para falar sobre isso, disse ele, evitando meus olhos. De qualquer forma, vim avisar que você será transferido em 3 dias. Hernandes, eu disse quando ele se virou para sair. Eu pensei que você acreditasse em mim. Sim, disse ele. Até você incendiar a casa do cara. Agora eu não tenho tanta certeza de quem realmente é o psicopata. Eu não fiz isso! Hernandes, por favor, pensa bem. Eu não fiz isso! Eu gritei, mas ele foi embora. 3 dias depois, como disse Hernandes, vieram me transferir. Depois do jantar, fui algemado e guiado até uma viatura policial que me levaria à prisão do condado. 2 horas de distância. Os 2 policiais que dirigiam foram até educados comigo, mas instantaneamente ligaram rádio quando pegamos a estrada. Eu mal conseguia me ouvir pensar e estava começando a ficar frustrado. Eu sempre odiei viagens de carro sem minha própria música. Agora eu estava preso em um passeio de 2 horas com as mãos algemadas nas costas e um rádio tocando uma música que eu não gostava. Estávamos a cerca de 1 hora e eu estava a ponto de surtar. Olhei pela janela, tentando encontrar algo interessante para assistir e focar minha mente. Estávamos em uma rodovia de 2 pistas sem nenhum outro carro à vista. Estava ficando tarde e, olhando para trás, supus que as pessoas se trancavam em casa durante a noite e é por isso que estava tudo tão morto. Minha visão de um belo lago foi repentinamente obstruída por um grande caminhão cinza. Eu tentei encontrar outra coisa para olhar, mas percebi que aquilo estava ficando perigosamente perto da nossa pista. Olhei para cima e vi que era um caminhão blindado e tinha o mesmo logotipo da empresa para a qual David trabalhava. O pânico foi instantâneo. Algo agarrou meus pulmões e me impediu de vocalizar. O caminhão se aproximou lentamente da lateral da viatura antes de pressioná-la. Os policiais gritaram. O que estava dirigindo pisou no freio e o outro policial deixou cair o rádio que estava pegando. A viatura não diminuiu a velocidade rápida o suficiente e o caminhão a empurrou para fora da estrada. Eu me preparei para o impacto enquanto rolávamos pela encosta gramada e batíamos em uma árvore. Meu cinto de segurança tinha me segurado no lugar, mas minha cabeça doía ao bater no encosto de cabeça do motorista. Os 2 policiais estavam inconscientes, deitados em ângulos estranhos. Nenhum deles estava usando o cinto de segurança. Comecei a puxar as algemas, tentando alcançar meu cinto de segurança para desfazê-lo. Alcancei o botão vermelho e o apertei. Quando me virei para me livrar do cinto de segurança frouxo, vi David descendo a ladeira em direção do carro. Ai, merda, merda, merda! Eu xinguei, virando-me para alcançar a maçaneta da porta com minhas mãos algemadas. Sem sucesso. As portas eram trancadas por fora para evitar que os presos abrissem por conta própria. David aproximou-se cada vez mais até estar ao lado do carro. Ele lançou um sorriso malicioso para mim e abriu a porta. Tentei recuar, mas ele agarrou meu braço e me jogou para fora do carro. Caí no chão com um suspiro. Sentei-me um pouco e vi que ele voltou sua atenção para o carro da polícia. Eu vi um dos policiais começando a se mexer. David abriu a porta do motorista e tirou algo pequeno do bolso. Com um movimento rápido, ele esfaqueou o policial no pescoço. O sangue jorrou e o policial começou a gritar e gorgolejar, agarrando seu pescoço. Acho que gritei também, mas não me lembro direito. Ele fechou a porta e deu a volta para o outro lado. Eu podia ver que o outro policial estava se movendo, mas não sabia o que ele estava fazendo. Aparentemente, ele estava pegando rádio porque David o arrancou de suas mãos e o colocou no teto do carro. Então, ele esfaqueou aquele policial também. Ambos morreram em segundos. Não se levanta. Ele ameaçou caminhando na minha direção. Eu não me incomodei em tentar. Ele caminhou até onde eu estava sentado e ficou atrás de mim. Tentei encará-lo, mas ele me chutou de leve. Se ajoelhou e eu o senti arranhando o metal das minhas algemas. Eu estava confuso, mas fiquei absolutamente imóvel. É bom ver você de novo, Xander, disse ele, caminhando para ficar na minha frente. Eu o observei com um verdadeiro medo. Todo o seu comportamento era completamente diferente da noite em que pichamos sua casa. Ele estava muito diferente. Quando eu não respondi, ele riu, torcendo um pequeno objeto em suas mãos enluvadas. Percebi através do sangue que era uma faca grosseiramente trabalhada, com o comprimento e a largura de um dedo. Eu te disse, eu não vou te matar, Xander. Na verdade, pela primeira vez eu tô aqui para ajudar você. O que isso significa? Eu perguntei trêmulo. Se lembra da noite que você grafitou minha casa? Eu balancei a cabeça.
Eu disse a você que consideraria dar-lhe conselhos sobre como ter sucesso em nosso jogo. Bem, chegou a hora. Eu tô te dando mais do que conselhos. Olha, cara, você não tem graça na cadeia. Eu vi as evidências que eles têm sobre você. Você estaria fora do jogo por um bom tempo e... eu não quero isso. Então, eu tô te dando uma segunda chance de continuar jogando. Ele caminhou atrás de mim novamente e senti sangue pegajoso em meus dedos quando ele pressionou a pequena faca contra minha mão. Agora, tá aqui como isso vai funcionar, disse ele ficando em pé na minha frente. Eu vou deixar essa faca com suas impressões digitais no carro. Eles vão pensar que você esfaqueou os policiais e fugiu. Vou tirar suas algemas e deixar você correr. Você terá uma vantagem de 30 minutos antes de eu ligar o rádio. Ai meu Deus, ele tem uma faca. Ele esfaqueou o motorista e ele... David interrompeu, imitando a ligação que faria. Arrepios correram pela minha espinha. Eu estarei sentado aqui esperando. Se você tentar voltar, eu vou levá-lo embora no meu carro e jogaremos um outro jogo. Você entendeu? Eu balancei a cabeça, apavorado demais para falar. Levanta aí. Ele ordenou e eu lutei para ficar de pé. Vem aqui, disse ele, movendo-se em direção ao carro da polícia. Eu o segui. Ele abriu a porta do carro e colocou a mão no pescoço do policial. Eu vacilei quando ele jogou sangue em mim, respingou no meu traje de prisão e no rosto. Eu quase vomitei. Lá vamos nós. Ele fez o sinal para que eu me virasse e eu o fiz. Ele puxou as chaves do policial morto e abriu as algemas. Eu esfreguei meus pulsos, eles estavam bem doloridos e marcados pelo acidente de carro. Eu pensei em tentar pegar a faca dele e atacar, mas a ideia de ir com ele em seu carro para jogar outros jogos me aterrorizava. David havia deixado uma mochila ao lado do carro e agora a colocava em minhas mãos. Hernandes mandou um oi para você, disse ele com um sorriso malicioso. Eu paguei a ele muito dinheiro para que ele me deixasse rastrear esse carro, sabia? Ele exigiu que eu lhe desse a metade. E, claro, eu não sou tão generoso assim. Então, tá aqui, $2.000, uma muda de roupa, sapatos novos e um mapa. A cidade mais próxima fica ali, a 10 milhas a oeste. É melhor você se apressar. Lembre-se, em 30 minutos estarei ligando. Meu queixo tremeu quando coloquei a mochila e comecei a ir em direção ao sol poente. Havia uma floresta escura e ameaçadora. Olhei para trás quando estava no meio das árvores e lá estava David. Ele se encostou no carro bebendo do café que um dos policiais trouxe. Estremecendo, em estado de choque e absolutamente apavorado, entrei na floresta.